Graça e paz. Bom dia com Deus. Nesta manhã eu comecei a fazer esse vídeo lá da minha casa. Deixa eu tentar posicionar aqui e não ficar tão preta que vocês não possam me enxergar. Um momentinho para a gente ajeitar a câmera aqui. Dá para me enxergar pelo menos? Glória a Deus. Estamos aqui nessa praia, já filmei para vocês um pedacinho de onde eu estou. Glória a Deus. Nesta madrugada eu acordei bem cedinho. Acordei umas 4 horas da manhã, orei. Depois eu dormi, achei que eu tinha dormido um monte. Quando eu fui olhar no relógio era 5h50. Eu falei, desisto. Chega de dormir. Não é hora de dormir mais, vou orar. E aí eu me deparei com uma história de uma irmã Irene. Aquela do testemunho lindíssimo, do último testemunho aqui no canal. E ela estava fazendo uma reflexão sobre Gálatas. E eu não posso deixar de comentar o que foi o livro de Gálatas para a minha vida. Vamos tirar 5 minutinhos aí do nosso dia, 10 minutinhos, e vamos recapitular este livro tão importante da Bíblia, tão importante para a minha vida, tão importante para a vida da Irene. E para quantos mais puderem ler e ter acesso à palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. É a palavra de Deus. É Jesus o verbo vivo, e isso eu repito, não vou cansar de falar em todos os vídeos. Se eu colocar o óculos de sol, eu não enxergo. Então a gente vai ficar assim, com 2 óculos mesmo, vamos embora. Eva, que o Senhor te abençoe e te guarde. A Eva, minha linda irmãzinha ex-adventista também, está lendo Gálatas todos os dias e fazendo uma repaginada na vida dela, como é necessário a todos que saem da adventista. Leitura da Bíblia, oração, leitura da Bíblia, oração, e depois, só para variar um pouquinho, oração e leitura da Bíblia, tá bom? Aí depois você dá uma respirada e oração e leitura da Bíblia de novo. Pronto, já te passei o segredo de como sair da igreja adventista e não enlouquecer. E não pensar assim, meu Deus, eu fui enganada tantos anos, acabou a minha vida, meu chão se foi. Vamos ler a palavra do Senhor? Essa verdade nos liberta. 10 minutinhos aí para o Senhor, para a leitura. Gálatas capítulo 3 nos diz assim: eu escolhi Bíblia, a mensagem. Está num vídeo, está como se fala, um canal, gente, que eu gosto muito de ler, é DBS Melodias, e lá eles têm toda a Bíblia falada, numa narração incrível, numa narração, numa linguagem muito boa, numa linguagem de hoje, porém sem tirar o contexto do texto da Bíblia. E lá ele faz uma introdução aos Gálatas assim. Essa versão é Bíblia, a mensagem. Vou deixar o link desse canal aqui para vocês, aqui embaixo do vídeo, para vocês acessarem e ouvirem toda a palavra de Deus através desse site. Quando o Evangelho se espalhou pelo Império Romano e muitos gentios começaram a aceitar Jesus como Salvador, logo surgiram discussões sobre a necessidade de os gentios seguirem as leis dos judeus, especialmente a lei que mandava que todo homem fosse circuncidado. Essa mesma discussão apareceu nas igrejas que o apóstolo Paulo havia fundado na província romana da Galácia, que ficava numa região que hoje faz parte da Turquia. Várias pessoas estavam dizendo àqueles cristãos que, para poderem ser justificados, eles precisavam obedecer à lei de Moisés. A Epístola aos Gálatas é a resposta que Paulo dá a esta falsa doutrina. Para ser salvo, tinha que circuncidar e guardar a lei de Moisés. Com argumentos fortes e palavras às vezes chocantes, Paulo denuncia, Paulo denuncia esse outro evangelho que está sendo anunciado e procura trazer de forma para a fé verdadeira aqueles que estão se desviando do caminho certo. Ele fala da sua própria experiência cristã e defende a sua autoridade como apóstolo. Mostra também como na reunião dos líderes cristãos em Jerusalém, ele tinha recebido a aprovação deles para continuar a anunciar a mensagem de que a salvação depende somente da fé e não daquilo que a lei de Moisés manda fazer.
Em defesa da sua posição, Paulo cita o Antigo Testamento e fala da experiência de Abraão, o pai do povo escolhido. Ele mostra que Abraão foi justificado por Deus, não por causa das suas obras, mas porque teve fé em Deus. Na última parte da epístola, Paulo fala da liberdade que tem as pessoas que creem em Cristo e como essa liberdade se torna realidade na vida cristã. Todos os cristãos de todos os tempos devem se lembrar sempre desta declaração do apóstolo Paulo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Gálatas 5, versículo 1. Com essa maravilhosa exposição de Gálatas e essa versão de Bíblia, que eu repito para vocês agora mesmo o nome, a Bíblia se chama A Mensagem. Eu vou ler para vocês agora um pedacinho do capítulo e nós vamos refletir juntos rapidamente. Entenderam o contexto? Esta Bíblia nos traz uma introdução do que seria o apostolado, a passagem de Paulo pela Galácia. Então ali no capítulo 2, primeiro eles explicam com essa introdução maravilhosa o que Paulo estava fazendo ali, qual foi a missão dele, os embates que ele teve. Então é tudo muito vivo, a Bíblia é muito viva, é uma fonte de água viva que se renova todas as vezes que você lê. Essa semana eu ouvi o pastor Antônio Júnior falando que a filhinha dele estava lendo a Bíblia e ela sentiu tanta alegria porque parece que a Bíblia tem histórias que estão saindo de dentro da Bíblia, ela está descobrindo novidades todos os dias. E uma criança, eu acho que deve ser 7 aninhos mais ou menos, estava alegre em descobrir as novidades que a palavra de Deus tem. Você pode ler o livro de Gálatas, você pode ler toda a Bíblia várias vezes, sempre. Deus vai te tocar de uma maneira diferente e você vai ler aquele texto e vai entender de forma diferente que você leu. Conhecereis a verdade vos libertará, é examinar as escrituras. E eu vou colocar para vocês a Irene falando sobre isso neste story do Instagram dela de ontem, que eu fiquei completamente apaixonada. Porque eu gostei muito da natureza, da alma, da pessoa da Irene. E ela gosta do apóstolo Paulo, assim como eu admiro demais. E foi, como todos vocês sabem, o apóstolo Paulo e o ministério dele que me libertou do adventismo. Então eu sou muito feliz por ter sido liberta, vai fazer 14 anos agora, em junho, mas o impacto não é menor para aquele que está saindo agora. Todos que saem agora pensam que o chão abriu, que acabou e falam assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida a partir de agora? O adventismo era uma mentira, era uma farsa. O que eu vou fazer daqui para frente da minha vida? O que eu como? Como eu me visto? E os meus amigos, o que eu vou fazer com a minha família? E minha mãe que está lá ainda? Não são meia hora, não são 2 horas, não são 3 horas. São 4 anos ouvindo histórias de adventistas saindo de lá. Vamos à leitura de Gálatas? Medite comigo nessa palavra linda. Gálatas 2 fala assim: 14 anos depois daquela primeira visita, Barnabé e eu subimos a Jerusalém e levamos Tito conosco. O propósito era esclarecer o que me fora revelado e apresentei a eles exatamente o que eu estava pregando aos que não são judeus. Foi uma reunião com os líderes mais estimados da igreja, porque não queríamos que o assunto fosse motivo de debate público, trazendo tensão. Isso poderia prejudicar anos de trabalho e também o meu ministério. É bom dizer que Tito não é judeu, não teve que circuncidar-se. Mas houve alguns que se infiltraram na conferência, passando-se por nossos irmãos. Eles vieram espionar a liberdade espiritual dos seguidores de Cristo. O propósito deles era nos reduzir à escravidão legalista, mas nós não demos chances a eles. Não podíamos permitir que vocês deixassem de lado a verdadeira mensagem. Quanto aos que eram considerados importantes na igreja, a reputação deles não me incomodou. Eu não me impressiono com aparências. Quanto mais Deus, nenhum deles acrescentou nada à mensagem que eu prego. Logo, ficou evidente que Deus me havia confiado a tarefa de pregar aos não-judeus a mesma mensagem pregada por Pedro aos judeus.
Reconhecendo que Deus tinha me chamado, Tiago, Pedro e João, colunas da igreja, receberam a mim e a Barnabé e nos designaram para o ministério aos demais povos. E eles continuavam avançando os judeus, alcançando os judeus. Apenas acrescentaram um pedido: que nos lembrássemos dos pobres, que é o meu desejo profundo. Depois disso, Pedro veio a Antioquia. Acabei tendo que confrontá-lo, pois ele errou feio. Vou contar como foi. Antes que algumas pessoas da parte de Tiago chegassem à cidade, Pedro comia normalmente com os que não eram judeus. Mas depois que o grupo de Jerusalém chegou, todos os conservadores, ele começou a evitar todo o contato com seus amigos não judeus. Isso provou que ele tinha medo do grupo conservador judaico, que tentava fazer valer o velho sistema da circuncisão. Infelizmente, o restante dos judeus da igreja de Antioquia aderiu à hipocrisia, até mesmo Barnabé. Quando vi que eles não se comportavam de acordo com a mensagem, contestei Pedro na frente de todos. Se você que é judeu, não segue as regras judaicas, quando não está sendo observado pelos guardiões de Jerusalém, que direito tem de exigir que os não-judeus se adaptem aos costumes judaicos, só para causar boa impressão aos seus velhos amigos de Jerusalém? Quantas vezes somos tentados, né? A fazer a vontade dos amiguinhos que a gente tinha na velha lei, na velha aliança em que vivemos tantas décadas da vida só para agradá-los, tentar agradá-los e a gente ficar na hipocrisia para continuar pertencendo àquele grupo ali. Continuando, versículo 15, é porque eu não me contenho. É difícil não comentar uma passagem tão incrível e um livro tão maravilhoso que a Bíblia tem. Versículo 15 de Gálatas 2, continuando. A verdade é a seguinte: nós judeus não somos superiores aos demais pecadores. Sabemos muito bem que não somos justificados diante de Deus por guardar regras, mas apenas pela fé em Jesus Cristo. Como sabemos disso? Nós tentamos e com o melhor sistema de regras do mundo, sabendo que ninguém pode agradar a Deus por esforço próprio. Cremos no Messias para sermos justificados por Deus. Isso nunca acontecerá por praticarmos o bem. Já perceberam que ainda não somos perfeitos? Grande novidade. Mas vendo que gente como eu, que creu em Cristo e foi justificado por Deus, não é perfeita, teriam vocês a ousadia de acusar Cristo de ser conivente com o pecado? Que acusação leviana! Se eu tentasse ser justo praticando o bem, estaria reconstruindo aquilo que destruí, estaria agindo como um charlatão. Explico o que aconteceu comigo. Tentei guardar regras e me esforcei para agradar a Deus. Mas isso não funcionou. Quantos de nós? Então, desisti de ser um homem da lei para me tornar um homem de Deus. A vida de Cristo me mostrou como fazer isso e me deu capacidade de viver assim. Eu me identifico totalmente com Ele. De fato, fui crucificado com Cristo, o meu ego não ocupa mais o primeiro lugar, pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Não estou mais tentando impressionar a Deus. Agora, eu vou chorar. Agora Cristo vive em mim. A vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus. Glória a Deus. Que me amou e se entregou por mim. É lindo, é completo. E não volto mais atrás. Não está claro que voltar para a velha religião de guardar regras e agradar os outros é abandonar a nova vida de relacionamento com Deus? Não posso desprezar a graça de Deus. Se é possível ter um relacionamento vivo com Deus,
apenas guardando regras, Cristo morreu em vão. Glória a Deus pela vida do apóstolo Paulo. Primeiro quero ver meu Salvador, Jesus Cristo, mas depois eu quero muito conversar com Paulo e agradecê-lo. Assista nessa sequência a linda irmã Irene comentando a respeito de Gálatas. Como deve ter sido difícil para Irene. Ela foi liberta por Jesus Cristo, esse que nos toca, que nos toma, que inflama o nosso coração. Em 1998, 1999, ela pediu a expulsão dela. Como deve ter sido difícil os ataques que ela sofreu. Ficou como louca, como rebelde, como jugo, como joio, que é o que os adventistas pensam da gente, como perdidos, sem salvação. Eu fui liberta há apenas 13 anos atrás. Não tinha canal nenhum no YouTube, não tinha ninguém para te orientar, não tinha ninguém para você pedir ajuda, não tinha o WhatsApp da Lília, não tinha o Para Que Possamos, não tinha o canal Remanescente, não tinha Gleison, não tinha ninguém para te orientar, não tinha ninguém para me orientar. Ninguém para que eu pudesse falar, meu Deus, eu estou ficando doido, como as irmãs ligam para mim hoje, eu apoio e aconselho dentro da Bíblia. A irmã Irene foi uma desbravadora real. Em 1999, o próprio Deus chamou a irmã Irene e ela foi liberta. E hoje, em 2025, neste ano glorioso para a vida dela, ela pôde finalmente expor a libertação que Jesus fez na vida dela. Glória a Deus! Assistam. Então, gente, sabe, pessoas que ouviram o meu testemunho que eu dei no Para Que Possamos, de vários lugares, falaram assim para mim: Irene, como eu ouvi tantas palavras de julgamento sobre você naquela época. Isso lá em 1999, 98, 2000. E ouvindo hoje você, meu Deus, como que a gente pôde fazer isso? E eu entendo, tá? Porque eu já estive nesse lugar aí. E o que eu acho é que do meio aonde nós viemos, eu vou ser bem sincera, que eu fui do meio adventista, eu nasci e me criei lá dentro. E a linguagem é muito viciada, os sermões são muito viciados. Você, quando é de berço, isso pode ser de qualquer religião, tá? Pode ser da católica, da batista, da metodista. Você nasce cristão de berço, você se acostuma, o seu ouvido acostuma a ouvir sempre a mesma coisa. Isso passa batido, fica como um referencial na sua cabeça. E você sabia que isso pode dar uma disfunção cognitiva na sua mente? Isso é muito sério. Por quê? Nós aprendemos que só ali era a verdade. Aqui é verdade, não existe salvação fora de outro lugar. Então, quando a gente começa a descobrir diferenças, eu quero dizer que a linguagem é viciada, é porque toda igreja ela tem a sua estrutura teológica já montada, estudada, amplamente com teólogos, com mestrados, com doutorados, mas ela está ali já pronta, preparada, e é só você seguir o livro, tá lá, né? No nosso caso, eram as 28 crenças. Então, e é isso que tem que ser ensinado, e a gente ouve isso desde criança, e, enfim, e você cresce dentro de um sistema que você acredita piamente. Nossa, e quando eu digo assim, às vezes tem pessoas aqui que acham que eu não fui feliz. Eu fui muito feliz lá, gente. Teve muitas coisas boas, muitas coisas maravilhosas. Eu só preciso contar para vocês que quando a gente pensa diferente, quando você se confronta com uma outra realidade, e quando eu quero dizer assim que eu encontrei uma outra realidade, uma outra verdade, eu quero dizer que eu simplesmente fui buscar na palavra de Deus. E um livro que me chamou muito a atenção foi o livro de Gálatas. Eu tomei aquele livro para eu ler assim durante 2 meses. Eu lia todos os dias, gente, todos os dias eu lia os 6 capítulos. Então vejam, havia uma disfunção cognitiva que me impedia
de absorver algo novo, de compreender que existia algo diferente daquilo que eu tinha aprendido. E essa disfunção, ela causa, inclusive, assim, problemas para você tomar decisões, para você enfrentar algo novo. É como se a sua mente, ela fica paralisada naquilo que você aprendeu e você não admite nem ouvir outra coisa. Para que a palavra de Deus lavasse a minha mente, lendo. As cartas paulinas são as minhas preferidas. No Velho Testamento eu gosto muito de Isaías e de Jeremias, mas Paulo foi aquele que me trouxe a segurança, a certeza do que é o Evangelho de Jesus, sabe? E daí eu percebi que tinha muita coisa que não estava de acordo com a palavra de Deus, aonde eu estava. Então, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Você não pode permanecer naquilo em que você não concorda mais. E foram muitas leituras, foi muito tempo de oração, foi muito tempo de choro, foi muito tempo de, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu descobri algo de novo. E um verso que me chamou muito a atenção, sabe? É que Deus está no Velho Testamento, eu não esqueci de anotar para vocês. Mas diz assim, Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. O que significa isso? A glória do Pai foi manifestada em Jesus, no seu Filho. Ele deu o seu único Filho para nos salvar. Ele veio aqui, morreu por nós e ressuscitou para nos dar uma nova vida. Então não há homem nessa terra que seja digno, jamais, de querer se comparar com alguma coisa na Bíblia, na palavra de Deus, para me dizer o que eu devo fazer ou não devo fazer. Absolutamente. E muito menos em que eu devo acreditar, se é a interpretação de algum homem. Eu não preciso disso. A Bíblia, ela se explica por si só. E quando eu descobri isso, é como se tirasse o véu dos meus olhos, o véu do meu coração foi rasgado. Porque eu preciso só disso. Eu preciso da palavra de Deus. Nada e ninguém pode tomar esse lugar, nada. Nem devocional, nem lição dominical, lição de escola sabática, nessas coisas, nada, é a Bíblia. Vai para a Bíblia, estuda ela. Opa, minha Alexa, peraí. Eu sugiro, eu tenho pessoas que estão me seguindo aqui, inclusive pessoas de outras denominações, e que também passam pelo mesmo problema. E então assim, sabe, meu conselho, faça um detox. Eu fiz um detox de livros, de interpretações, e eu só queria receber do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Dobrava meu joelho com a Bíblia aberta e dizia, Senhor, fala comigo, Senhor. Me mostra o que é a verdade, Senhor. Me ensina na tua palavra. Senhor, não me deixa pegar nenhum caminho errado, Senhor. Me ajuda. E foi assim. E quando isso acontece, dificilmente agora você se submete a sistemas. Esta é a verdade. Para compartilhar, né, com vocês. Mas eu só vou fazer isso quando eu sinto realmente vontade, sabe? Porque eu sei que eu toco em assuntos delicados e às vezes as coisas têm que ser mesmo em doses homeopáticas, né? Para nossa vida, para as pessoas. Mas, assim, eu agradeço de coração eu ter recebido tanta palavra bonita, tanto testemunho lindo. E eu sou grata por cada um de vocês. E eu oro para que Deus continue a boa obra que o Senhor está fazendo, Ele há de completar até ser dia final. Ele não vai parar. Jesus está voltando e Ele quer pessoas que adorem Ele em espírito e em verdade.
E a verdade é Jesus. Comecei esse vídeo hoje bem cedinho, agora já são 5h27 da tarde. Um papo, uma boa conversa sobre a palavra do Senhor. Gálatas, Efésios, Romanos, Colossenses, Hebreus. Qual vai ser a sua decisão? Estude a Bíblia, a palavra do Senhor e ore também. No final desse dia, eu agradeço a Deus por tudo, porque Ele nos libertou. Irene, obrigada por essa participação tão linda. Que Deus te abençoe.